Bom, o meu primeiro contato com a arte foi também o primeiro contato com o teatro, na verdade, e eles aconteceram dentro da escola, o que eu acho bastante simbólico para mim. Eu lembro que eu fiz O Pequeno Príncipe, eu tinha 9 anos, e a sensação de, quer dizer, como criança, né, mas de as pessoas acreditarem em mim, acreditarem no que eu estava falando, que eu era uma outra pessoa, na minha cabeça elas estavam acreditando. Aquilo foi muito forte, tanto é que nesse mesmo momento eu lembro de ter chegado em casa e dito assim, mãe, eu quero ser ator. E isso não se afastou, assim, embora eu tenha vivido outras experiências, desde aquele momento a arte já me atravessou e eu já entendi que o chamado tinha começado. Até que eu descobri o Cláudio Santoro, que era hoje ainda é o liceu, mas antes chamava Centro Cultural e tinha um curso técnico de 2 anos, tinha uma prova para entrar, era bastante interessante. E eu conheci, descobri, fiz a prova, passei, assim, uma felicidade absurda. E desde aquele momento, dos 16 anos para cá, eu não só comecei a estudar e continuo estudando, como eu comecei a trabalhar com teatro, com cinema. Na verdade, eu acabei fazendo cinema antes de teatro. Naquele momento também da escola, dessa formação técnica, professores nossos eram já artistas da cidade, profissionais, e aí surgiu a oportunidade de fazer um curta, eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, rolou prêmio, então as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, muito intensa e nunca mais parou. Como que o teatro pode atravessar a vida do outro e transformar a vida das pessoas? De alguma forma, naquela experiência lá na escola, eu senti que as pessoas estavam com um olhar diferente sobre mim, sobre a vida. Claro que eu não tinha essa consciência, mas hoje refletindo sobre, foi mais ou menos o que eu senti. Então o teatro, existem muitas formas do teatro, acho que é muito importante falar isso, e eu trabalho em uma das linhas, é óbvio. Mas o teatro que eu acredito hoje e o que eu faço junto com o grupo onde eu trabalho, o Ateliê 23, é um teatro que se inspira nas vidas reais, em histórias reais, para construir narrativas da cena com o objetivo de atravessar o outro, de produzir uma experiência, de que as pessoas possam sair da experiência do espetáculo e viver outras experiências na vida, reverberando aquilo que a arte foi capaz e é capaz de transformar. E às vezes essa transformação não vem necessariamente pela beleza, às vezes vem pelo choque, às vezes vem por várias camadas que não são bem aquelas que, de maneira geral, as pessoas esperam talvez da arte, mas esse exercício de atravessamento é o que me encanta. Então hoje, o que a gente entende desse lugar de perturbar a paz do outro, e que eu tenho chamado de bionarrativas cênicas, são esses exercícios que nós fazemos de, a partir de histórias reais, construir não só a dramaturgia do texto, mas o modo de atuar, o modo que o figurino se coloca, o modo de se relacionar com o público. A gente trabalha com espetáculos invasivos, espetáculos provocadores, espetáculos críticos. Esse sempre foi um norte, um interesse nosso, porque através desse movimento a gente entende que é possível, é uma das possibilidades de o outro de fato se enxergar, se reconhecer, enxergar o outro e reconhecer também as suas fragilidades, de fato, de alterar o seu olhar sobre o mundo, sobre as pessoas. E a gente pauta que tudo isso é possível, alterar essas relações, a partir do diálogo, a partir do estabelecimento de um contato afetivo entre duas pessoas. Então, é nesse caminho mais ou menos que nós temos trabalhado. O Brasil tem um histórico cultural muito difícil, né? Desde a nossa invasão. Porque a gente viveu sempre sendo um lugar que não era prioridade. E nós ainda reproduzimos isso. Eu acho que essa é a maior dificuldade nossa do Brasil, enquanto nação, enquanto pensamento político, e que isso reverbera, é óbvio, no modo de fazer arte e o que eu vi e o que eu acho que ainda vai acontecer. As mudanças, o ciclo de condições para o trabalho do artista no Brasil viveu momentos muito interessantes e outros em um aperto, uma decadência que são muito difíceis da gente mensurar como que se continua. Eu acho que, por outro lado, toda a história nos mostra que é uma gangorra, né? Tem os momentos assim, e a gente está num momento muito baixo, talvez um dos mais baixos, talvez não, o mais baixo desde a tomada a volta da República, a volta da democracia, né? Da República Democrática. Se a gente não acordar que não depende apenas só das determinações políticas, mas que elas são reflexo de uma população engajada ou não, as coisas podem piorar. As coisas já pioraram por uma espécie
de apaziguamento, que eu não sei por que veio essa letargia, na verdade, porque todo mundo concorda de maneira geral que não está fácil fazer arte, que não é fácil manter um espaço, que não é fácil produzir arte, inclusive no norte do Brasil, com todas as questões de preconceito, econômicas, geográficas, mas por outro lado tem uma força, mas isso reverbera em quê? Quais são as atitudes que nós estamos tomando? Como é que a nossa voz é capaz de potencializar para que o nosso espaço não seja só o nosso espaço, é o espaço que todo mundo vai poder usufruir, construir e a gente planta para o futuro. Acho que a gente herda também uma herança de que alguns terrenos ficaram soltos. E aí agora a gente dessa geração de 10, 15, 20 anos para cá tem percebido que algumas coisas não estavam muito bem asseguradas e aí as coisas vão se afastando. A gente não tem institucionalização da profissão em muitas categorias, algumas sim, em outras não. Assim, isso é o principal para a gente falar de profissionalização. Como é que a gente fala de continuidade de trabalho se eu não posso assinar a carteira ou não tem um cenário em que os profissionais diversos da cultura e da arte tenham condições de sobreviver? Porque também passa por esse campo econômico, né? A maior questão hoje do artista no Brasil é: ele consegue comer e pagar suas contas como qualquer profissional? Independente se ele tem um curso técnico de graduação, um mestrado, um doutorado, ele consegue se manter do seu ofício ou ele precisa se desdobrar em uma outra coisa? E essa questão já foi resolvida há muito tempo em países que já entenderam a função e a importância da cultura como desenvolvimento que não é só econômico, porque não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, sem desenvolvimento cultural. Então a gente vive um desolamento, mas ao mesmo tempo um cenário, para não ser pessimista, um cenário de plantar, de semear, de você então poder construir um novo futuro. Nós temos esse espaço. 6 anos que não necessariamente a gente manteve esse espaço com recursos privados ou públicos advindos de editais de patrocínio ou apoio. Não, às vezes com recursos próprios, às vezes através de ações, mas ele sempre esteve funcionando. Tirando, é claro, a pandemia, o Ateliê 23 Espaço Cultural sempre funcionou todos os finais de semana de fevereiro a dezembro. A gente se dá férias em janeiro. Isso é uma forma de plantar. Isso não me impede de também escrever um texto, de também escrever uma carta, de organizar uma reunião para conversar como sociedade civil junto àqueles que devem melhorar essa situação. Mas também nas microações, nas micropolíticas, é onde talvez nós tenhamos mais força e engajamento. O fato do ateliê estar aberto é uma resposta política, porque quantos grupos de teatro e dança e circo têm um espaço com atividades regulares hoje em Manaus? E eu não digo só hoje. Há 5 anos, quando a gente abriu, eram poucos e hoje talvez sejamos, se não o único, um dos únicos. E ao estar com o espaço, não é só um privilégio do grupo Ateliê 23, porque aí o espaço ele também é sede, ele também abraça outros artistas, ele abraça outros coletivos, ele faz parcerias com a Universidade do Estado, com curso de teatro, com curso de dança, ele recebe estagiários. Ele é também um centro, numa menor proporção, de geração, de produção, de consumo, de renda, daquilo que a gente acredita que deveria ser uma cidade, que deveria ser um estado. As trocas que acontecem aqui nesse lugar e que são mantidas por uma iniciativa privada, por um desejo nosso e por uma visão, sobretudo nossa, elas são pra gente o nosso modo de semear. Porque quando a gente começou, quando o Ateliê 23 começou, quando eu comecei, eu não tinha um espaço tão acessível de outros grupos, de outros artistas, e é isso que eu falo da herança, que construíram seus espaços de resistência, as suas casas de resistência. E hoje o ateliê acaba sediando, além do grupo, claro, outros grupos, outros artistas. E isso foi e é fundamental para o desenvolvimento cultural da cidade. Afinal de contas, o artista não é aquele que vai trabalhar uma vez por ano com base em um edital. Ele precisa de continuidade. E o público precisa de continuidade. Ele não precisa saber o cinema. Você não sabe o que está passando no cinema, mas você ou entra no site ou você vai lá naquele lugar, porque você sabe que de domingo a domingo você vai encontrar programação. O teatro, você assim, bom, eu preciso quero ver uma peça. Eu não sei onde que eu vejo, eu não sei onde que eu encontro. E se vai estar aberto hoje, se hoje vai ter alguma peça. Essa continuidade é danosa, é prejudicial. Abrindo um pequeno aposto, quando eu estive na Secretaria de Cultura, a primeira coisa que eu propus e fizemos foi retomar os espaços que estavam fechados, por questões diversas,
mas ter uma continuidade de programação. As pessoas respondem a isso. Os equipamentos culturais, privados ou públicos, eles são para isso. Eles são para o processo que é previsto em Constituição, é um direito de acesso à cultura. Então o Ateliê 23 é um pequeno case de tudo aquilo que a gente acredita e a gente faz na medida do possível.